colegas, tudo bem? Bom, mais um encontro, né? Estamos juntos. Nesta aula, nós vamos trabalhar o módulo 18, que vai abordar os sistemas e integração. Esta é uma aula para o 6º ano do ensino fundamental da disciplina de ciências e eu sou a professora Margot. Bom, na aula anterior, nós falamos sobre os níveis de organização, desde o nível mais simples, a célula, a unidade fundamental da vida, até chegarmos a um nível mais complexo, que é o do organismo. Nesse processo todo, para chegar até o organismo, a gente vai passar por sistemas. Esses sistemas, eles possuem funções específicas no corpo do indivíduo, no caso, no corpo humano, que é o que nós iremos trabalhar agora. E essas funções, elas atuam harmonicamente ao mesmo tempo, né? Então, um sistema, por exemplo, o sistema respiratório, ele não para que o sistema circulatório possa funcionar ou atuar. Eles funcionam, eles trabalham em conjunto, ao mesmo tempo, para o bom desempenho e o funcionamento do corpo do indivíduo. Bem, o organismo, então, ele possui alguns sistemas que estão representados aqui. Entre eles, a gente tem o sistema cardiovascular, sendo que esse sistema cardiovascular, ele vai ter como principal função a irrigação desse corpo, né, através do sangue, nutrição também dessas células, com o auxílio do sangue. Então, todo o sangue, ele passa por esse processo de circulação, sendo conduzido por veias e artérias, e esse sangue, ele é bombeado e vai passar pelas veias e artérias até por conta do bombeamento do coração, que vai auxiliar, então, nesse transporte, tá? Então, esse sistema cardiovascular. Temos o sistema respiratório, então, que vai fazer as trocas gasosas, né? Então, essa questão da respiração que nós realizamos advém e ela funciona por conta deste sistema, entrada e saída de ar, então, pelas vias nasais ou pela boca, né? Vai passar por todo esse sistema até chegar nos nossos pulmões, realizar as trocas gasosas e depois eliminar, a gente eliminar todas as substâncias que não foram utilizadas pelo nosso corpo, no caso gás carbônico. Temos o sistema digestório. O sistema digestório, ele está ligado ao bom funcionamento do nosso corpo com relação ao processo de nutrição, né? Então, por meio do alimento que nós ingerimos, a gente obtém nutrientes que vão nutrir o nosso corpo, né? Que vão nos fortalecer. E esse mecanismo do processo de nutrição está diretamente, isso acontece por conta aqui do sistema digestório, que é quem vai fazer toda a transformação do alimento para que ele se transforme em pequenas partículas que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. O sistema nervoso, que vai estar relacionado aos comandos do nosso corpo, né? Então, estar atento a captar percepções, né? A fazer essa captação de situações externas e internas ao nosso organismo, de forma a organizar tudo isso e emitir respostas através do bom funcionamento destes sistemas. Então, o sistema nervoso é aquele sistema que está no comando, né? Então, ele fica atento a tudo que está acontecendo no nosso corpo e atento ao funcionamento dos sistemas, para que todos estejam funcionando de forma conjunta e harmônica. O sistema endócrino, que vai estar relacionado à produção de hormônios, que vão auxiliar em respostas do nosso corpo. Esses hormônios, eles vão estar muito ligados a algumas situações de resposta, por exemplo, como a questão do medo, como quando estamos com medo, ou quando estamos fugindo de algo, ou quando estamos muito felizes, ou quando uma pessoa está apaixonada. Os hormônios, eles estão bem relacionados a esses processos de resposta do nosso corpo.
o sistema urinário, né? Então a questão da produção da urina e através da urina a eliminação de substâncias que não serão mais utilizadas pelo nosso corpo, né? E que possam ser tóxicas, então é pelo sistema urinário. O sistema esquelético, que vai estar ligado à locomoção e sustentação do nosso corpo e também para dar forma, né, ao nosso corpo, nós temos o sistema esquelético. O sistema muscular, que também está relacionado à locomoção do corpo deste indivíduo. Sistema imunológico e linfático, que estão relacionados ao sistema de defesa do nosso organismo. E o sistema reprodutor, que vai estar ligado à produção de células aos gametas masculino e feminino, para depois a formação de um novo indivíduo. Então, a reprodução de novos indivíduos. Bem, em relação aos tecidos do corpo humano, lembrando que naquele processo lá dos níveis de organização, nós tínhamos o tecido sendo formado por um conjunto de células. Esses tecidos, então, ele vai formar depois órgãos, e esses órgãos vão constituir sistemas, e esse sistema vai chegar até um organismo, a formação de um organismo. Então, o corpo ele é formado por diferentes tipos de célula, sendo que essas células especializadas, que vão atuar de forma coordenada, em conjunto, de forma harmônica, para realizar uma determinada função, é o que nós vamos chamar de tecido, né? Então, uma agregação de células que em conjunto vão trabalhar para a realização de uma única função. No corpo, nós temos 4 grandes grupos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E aí a gente começa então a estudar um pouco de cada um desses tecidos. O tecido epitelial, ele é formado por células que estão bem próximas, unidas entre si, né? Elas ficam juntinhas umas das outras. Esse tecido ele está presente na nossa pele, e nós chamamos aqui no caso de epiderme, e atua como uma barreira de proteção do nosso corpo, né? Evitando então, isso acaba evitando a perca de água, o atrito, a questão da radiação solar, que é muito intensa, acaba protegendo o nosso corpo dessa radiação, acaba fazendo um controle também, atuando no controle de temperatura, auxiliando neste controle, né? E esse tecido, ele reveste também outros órgãos, no caso, órgãos internos, como por exemplo o intestino, o coração, o estômago e os pulmões. Aqui a gente consegue observar então esse tecido epitelial, que ele tem classificações diferentes. Nós podemos ter células epiteliais não estratificadas ou mais simples, né, porque vão possuir apenas uma camada, ou células epiteliais que estejam organizadas em várias camadas, né? Então, uma camada sobre a outra, que a gente vai chamar aqui de estratificado. E aqui a gente consegue observar a presença desse tipo de tecido em várias partes do corpo deste indivíduo, né? Nas fossas nasais, traceias e brônquios, nos alvéolos pulmonares, na bexiga urinária, no estômago, na uretra, na pele. Então, a gente tem a presença desse tecido em vários órgãos do nosso corpo. Depois do tecido epitelial, nós temos então o tecido nervoso. Esse tecido ele é caracterizado pela presença de células especializadas, que nós chamamos de neurônios, que se comunicam por meio de impulsos nervosos. Esse neurônio a gente consegue visualizar aqui neste exemplo, né, neste desenho. Então, nós temos aqui um neurônio, então a gente tem uma parte que ela é um pouquinho maior, mais alongada, e aí depois a gente tem como se fosse uma cauda, um prolongamento e algumas ramificações ao longo desse neurônio.
Essas ramificações, elas vão servir para fazer ligações e comunicações com outros neurônios, formando redes de comunicação, como a gente consegue visualizar nessa outra imagem. E dessa forma, por meio de impulsos nervosos, vai havendo uma comunicação de um neurônio para outro, ou seja, vai sendo transmitida a informação. Esse tecido nervoso, ele vai compor o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, por exemplo. Então, ele acaba trabalhando nesse processo da coordenação para o bom funcionamento de outros órgãos. Temos ainda o tecido conjuntivo. Ele já é formado por diferentes tipos de células, Esse tecido conjuntivo, além da presença de diferentes tipos de células, elas estão um pouquinho mais separadinhas umas das outras, Se comparado ao epitelial, elas estão bem juntinhas. Aqui no conjuntivo elas já estão um pouquinho mais separadinhas. E entre uma célula e outra, que vai formar esse tecido, a gente vai ter a presença de substâncias bem diferentes, de diversas substâncias que podem estar dando um pouco mais de maleabilidade a esse tecido. A gente tem uma classificação aqui para esse tecido conjuntivo. Então, ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, em tecido adiposo. Uma coisa importante, esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ser responsável, por exemplo, por conferir a elasticidade da nossa pele. O tecido adiposo, ele já vai ser rico em células de gordura e ele acaba funcionando como uma reserva energética. Tem o tecido ósseo, que vai estar presente no nosso esqueleto, no osso que compõe o esqueleto. O tecido cartilaginoso, que vai estar presente nas nossas orelhas, no nariz, por exemplo. E nós temos ainda o tecido sanguíneo, que vai compor o sangue. Então, a gente tem vários tipos de tecidos que fazem parte do tecido conjuntivo, Então, classificações ainda dentro deste grupo. E aqui a gente consegue visualizar por essas imagens, Aqui, que essas células que compõem, então, esse tecido, no caso, o tecido conjuntivo, elas estão mais separadinhas. Aqui, por exemplo, a questão das células sanguíneas, para o tecido sanguíneo. Aqui o tecido adiposo, vejam que as células que compõem, elas estão um pouquinho mais separadinhas, quando comparado com aquele tecido epitelial, que elas estão bem agregadas, bem unidas. E a gente tem substâncias aqui entre elas, entre essas células, Então, aqui só um exemplo para a gente poder visualizar um pouquinho dessa separação. E o tecido muscular. Esse tecido muscular, ele está relacionado com a locomoção e os movimentos do nosso corpo. Acaba que esses movimentos, eles acabam funcionando por conta da contração e do relaxamento das nossas células. Sendo que esse tecido muscular, ele pode ser classificado em tecido muscular estriado e tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido muscular estriado esquelético é o que está presente nos músculos do nosso esqueleto, que compõe o nosso corpo. O tecido muscular estriado cardíaco presente apenas no nosso coração, Vejam que ele é um pouquinho diferente do estriado esquelético. É como se ele tivesse umas ramificações e ele tem uma resistência maior do que esse estriado esquelético, justamente por conta da funcionalidade do coração, que é bombear sangue, para irrigar sangue para todo o nosso corpo. E tem o tecido muscular não estriado, também conhecido como tecido muscular liso, ou tecido liso, ou estriado, ou não estriado liso. Vejam que essas células, elas já são diferentes. Elas não possuem a presença de estrias, como a gente visualiza aqui, tanto no tecido muscular esquelético quanto no tecido muscular estriado cardíaco. Nós não temos a presença de estrias, então são células alongadas, que nós vamos chamar de fusiformes. Então, e elas estão presentes, por exemplo, no intestino.
Então, a gente tem essa diferença aqui. E, claro, esses tecidos juntos atuam para o bom funcionamento do nosso corpo. E aqui uma visualização, então, desses 4 tecidos. O tecido conjuntivo, as células mais distantes entre si e substâncias entre elas. O tecido epitelial, as células bem unidas, bem juntas, próximas entre si. O tecido muscular, a gente consegue observar a presença de estrias nesse tecido. E o tecido nervoso, formado pela presença dessas células especializadas que são os neurônios, que se ligam para poder fazer o processo de comunicação, de transmitir uma informação, para que possa haver então esse bom funcionamento do corpo. E é isso. Aqui então nós encerramos esta nossa aula. Espero que tenham conseguido absorver um pouco de todas essas informações. Nos encontramos na próxima aula. Até breve!